Boa noite, igreja. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Lagoinha é uma igreja avivada. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia aí, vamos fazer nossa declaração de fé. Vamos fazer uma oração. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre sua vida hoje. E eu oro para que o Espírito Santo venha te levar a essa compreensão daquilo que vamos conversar hoje. Sobre o amor de Deus. Sobre o insistente amor de Deus. Por mim, por você e por toda a humanidade. Amém? Levante sua Bíblia aí. Vamos fazer essa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui mais uma noite, mais um domingo. Estamos aqui, Espírito Santo, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Estamos aqui, meu Pai, para te adorar em espírito e em verdade, para prestarmos, meu Pai, um culto racional, com entendimento, cheio de fé, meu Pai, no nosso coração. Que possamos agora, meu Pai, por meio da santa palavra, genuína palavra de Deus, sermos, meu Pai, edificados. Edificados, meu Pai, sobre um firme fundamento, sobre um conhecimento, meu Pai, de quem o Senhor é. Que possamos, através, meu Pai, dessa pregação, desse sermão, conhecermos mais, Senhor, o coração do Senhor, o seu caráter, meu Pai, que é bondoso, compassivo e misericordioso. Que possamos, meu Pai, como igreja, neste momento, abrir o nosso coração, meu Pai, para aquilo que o Senhor irá falar aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha, meu Pai, total liberdade de falar aos nossos corações, que haja, meu Pai, arrependimento, que haja salvação, que haja cura, transformação, que haja, meu Pai, relacionamento contigo, Senhor, através, meu Pai, da exposição da Tua palavra. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Venha falar, meu Pai, em nossos corações. Que não seja, meu Pai, eu aqui importante, mas que seja, meu Pai, relevante e importante, meu Pai, a exposição, meu Pai, da Tua palavra. E assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor use, meu Pai, me use com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amado. Pode se assentar. E você vai abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos continuar a nossa peregrinação pelo livro de Atos. Já estamos, né? Já estamos em Atos, capítulo 7. Estamos abordando um assunto importante que diz a respeito de um perfil de uma igreja saudável. E dentro desse tema, eu quero abordar com vocês hoje um tema que diz o amor insistente de Deus. Eu gosto muito de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E quando nós deparamos com essa narrativa de João, nós entendemos que o autor desse amor é Deus. Deus é o autor desse amor insistente por mim e por você. Deus, o Criador, Deus, o autoexistente, o Senhor que é o Pai da eternidade, o nosso Deus Criador que preexiste o tempo, Ele está acima de todas as coisas, Ele é o autor desse amor. Só que essa narrativa de João também nos leva a um entendimento, que eu e você somos alvo, o objeto do amor de Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua graça, Ele escolheu nos amar, e Ele amou o pobre, Ele amou o rico, Ele amou o culto, Ele amou o ignorante, o analfabeto, Ele amou toda a raça, toda a tribo, toda a língua.
Ele amou a todos. Esse é o grande amor de Deus por nós. Só que nós vivemos dias, principalmente nessa geração pós-moderna, nós temos procurado em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas pessoas, algo que nós somente vamos encontrar em Jesus. Somente Ele pode satisfazer a nossa alma, meu amado. Somente Jesus pode nos dar plenitude de vida. Somente Jesus pode trazer a verdadeira alegria que tanto você procura e eu procuro. Somente Jesus podemos ser plenamente felizes. E nessa noite eu quero levar você a essa compreensão do grande amor de Deus por nós, do amor insistente de Deus por mim e por você. E sabe a verdade? Deus insiste em nos amar. E como disse o apóstolo Pedro, o Senhor, Ele é rico em misericórdia. Esse é o grande motivo pelo qual Jesus ainda não voltou. Porque Ele é compassivo, Ele é rico em misericórdia, porque Deus deseja que muitos cheguem ao arrependimento. Lucas, em seu evangelho, quando vamos lá para o capítulo 15, Lucas nos conta uma parábola das coisas perdidas, e entre essas parábolas, Lucas menciona uma parábola da ovelha perdida. E é muito interessante que essa parábola, ela está contida em um contexto muito amplo, porque Jesus nos leva à reflexão, contrariando a lógica humana. Jesus, na parábola da ovelha perdida, igreja, ele está contrariando a lógica humana. Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 15, qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, uma se perde? Você não deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu? Jesus pergunta, qual de vocês não faria isso? E sabe qual é a resposta lógica humana para essa pergunta? A resposta é, ninguém faria isso. Sabe por quê? Porque nós vivemos sobre a lógica que é melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando. Essa é a lógica humana. Nós vivemos sobre a lógica que é melhor garantir, ter certeza do que arriscar e perder aquilo que temos. Mas a grande verdade, igreja, é que Jesus não estava falando sobre a lógica humana. Jesus estava falando sobre a lógica e o pensamento de Deus. Jesus deixou a sua glória e veio ao mundo para derramar o seu amor e a sua bondade e a sua graça sobre pecadores que infelizmente rejeitaram e o desprezaram. Deus insiste em nos amar. Isso está revelado em todas as Escrituras. Mas de uma forma objetiva e pontual, eu quero expor para você um sermão que foi pregado por um diácono da igreja primitiva, chamado Estevão, que se encontra em Atos capítulo 7. Porque o Senhor hoje quer te levar a um constrangimento e quebrantamento diante desse amor, da bondade, da graça, do favor de Deus que temos alcançado. Atos dos Apóstolos, igreja, um livro escrito por Lucas, o médico, do qual Atos, ele fala em Atos a respeito da continuidade do ministério de Cristo, continuidade da igreja do Senhor, ministério que deveria ser propagado pela igreja, pelos discípulos, pelos apóstolos. Jesus, no capítulo 1 de Atos, ele foi assunto aos céus, e agora a igreja deveria continuar a obra do ministério, através do poder do Espírito Santo, para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a igreja, ela é portadora das boas novas. Eu e você fomos enviados para irmos para todo mundo e assim declararmos o amor insistente de Deus, do amor compassivo, do amor paciente, do amor misericordioso de Deus, e de uma maneira sobrenatural, a igreja anuncia as boas novas da palavra de Deus, através dos apóstolos lá em Jerusalém, corajosamente, impelidos pelo Espírito Santo. Eles falavam acerca do amor de Deus, levando milhares de pessoas à salvação por meio da pregação do Evangelho. E domingo passado, em Atos capítulo 6, a igreja ali estava vivendo um momento muito pontual na história.
extremamente importante para aquilo que vivemos hoje como igreja em nossos dias. Ali no capítulo 6, os apóstolos percebem que eles não conseguiam fazer tudo sozinhos. Até então, pela tradição judaica, havia-se uma ideia religiosa, clerical, sacerdotal acerca do ministério cristão, aonde os apóstolos centralizavam neles mesmos toda a obra do ministério. Porém, no capítulo 6 é descrito que as viúvas hebreias estavam entrando em conflito com as viúvas helênicas, porque as viúvas helênicas não estavam sendo atendidas na distribuição diária. Então, os apóstolos, no meio do povo, eles selecionam 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação, para cooperarem na obra do ministério. E isso nos traz um maravilhoso ensino. Porque aqui se percebe que o padrão da igreja é esse. O povo de Deus precisa ser um povo cheio do Espírito Santo, precisa ser um povo com um bom testemunho público, precisa ser um povo cheio de sabedoria. E ali no capítulo 6, então, a ideia religiosa clerical, sacerdotal, foi destruída. O povo de Deus agora está cooperando na obra do ministério, de tal maneira que a igreja não apenas continuava crescendo, mas também se multiplicava o número de discípulos. E olhando para esses homens, que foram selecionados para cuidar da distribuição diária das cestas básicas das viúvas, Lucas dá destaque a 2 homens. Um deles, vamos abordar hoje, e o seu nome é Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de graça, um homem cheio de poder, um homem cheio de sabedoria, um homem com uma vida irrepreensível, um homem com obras e igrejas irrefutáveis, um homem com palavras irresistíveis, um homem poderoso em sinais e maravilhas. Estevão foi um homem tão usado por Deus que gerou desconforto no sistema religioso judaico. E aquele sistema religioso saduceu que havia julgado Jesus, penalizado Jesus e posteriormente, em Atos capítulo 4, tinha julgado Pedro e João também. Agora esse clero religioso está julgando Estevão. Estevão está sendo alvo agora de julgamento, de perseguição por amor a Jesus Cristo. Estevão foi um homem muito usado por Deus. E quando eu olho para Estevão, eu percebo que até aqueles que servem cestas básicas na igreja precisam ser pessoas cheias do poder de Deus. Sabe, meu irmão, na igreja não existe casca, não existe níveis de servir ao Senhor. Na igreja, todo serviço é santo. Todo serviço é espiritual. Tudo o que fazemos para o Senhor é importante para Ele, é importante para nós. Não existe aquele que é mais importante, aquele que é menos importante. Seja servindo no estacionamento, seja servindo nas cestas básicas, seja servindo na comunicação, seja servindo no louvor, seja servindo no diaconato, seja servindo na intercessão, seja servindo no kids, seja pregando a palavras, todos são importantes para Deus. Todos são importantes para Deus. Estevão, um homem muito usado por Deus. Um homem cheio do poder de Deus. Um homem que orava e pessoas eram curadas. Esse era o retrato do serviço ministerial dentro da igreja. Qualquer um de nós temos o Espírito Santo. Qualquer um de nós podemos ser usados por Deus, igreja. Deus nos usa para que possamos alcançar pecadores, para que pecadores sejam perdoados, enfermos sejam curados, cativos sejam libertos. Estevão era esse homem. Então, exposto diante do sinédrio, do conselho, aí no capítulo 7, Estevão é indagado julgado de maneira injusta.
E de maneira extraordinária, no texto que vamos ler, Estevão prega o evangelho para aqueles que estavam perseguindo ele e a igreja. E o conteúdo da mensagem de Estevão, sabe qual era? O insistente amor de Deus. E com a sua Bíblia aberta, em Atos capítulo 7, nós vamos ler o texto. É um texto muito longo, mas nós vamos ler esse texto. Se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler um capítulo da Bíblia hoje. Vamos ler o texto, respeitar as pontuações, para entendermos o texto, o que o Senhor quer dizer para nós. Amém? Então, com a sua Bíblia aberta aí, Atos capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Verso 7. Deus disse ainda: castigarei a nação qual forem escravos, e depois disso sairão daí, me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos,
Por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fingiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado e diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. 42. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refém, o Deus de vocês? Imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: ó céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não guardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Amém? Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, falar no nosso coração. Que possamos, meu Pai, estar atentos à Tua voz, aquilo que o Senhor irá falar, meu Pai, no nosso coração. Que possamos, meu Pai, acolher a Tua palavra. Que o nosso coração, meu Pai, não venha resistir à obra do Espírito Santo, mas que através, meu Pai, de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração ensinável, de um coração arrependido, nós possamos, meu Pai, acessar, meu Pai, a graça de Deus, o favor de Deus. Que o Espírito Santo venha, meu Pai, iluminar nossa mente, para entendermos, meu Pai, aquilo que o Senhor irá falar conosco. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estevão, igreja, não foi perseguido por causa de um erro. Estevão foi perseguido por causa dos seus acertos. E é bem verdade que nós não podemos confundir perseguição por causa do nome de Jesus, por causa do nosso mau caráter, com perseguição por causa de sermos fiéis a Jesus. Ser perseguido por causa de pecados, de falhas, de imoralidade, não é perseguição. E não podemos encarar isso como um martírio, de forma nenhuma. Estevão, ao contrário disso, vivia uma vida irrepreensível, como disse a palavra de Deus, praticando boas obras. Onde ele andava, ele era um homem de Deus, um homem santo. E por ser Estevão um homem santo, ele foi perseguido. Como disse Spurgeon, o que poderíamos esperar deste mundo ao qual o nosso Senhor foi crucificado? Aqueles que andam, igreja, em santidade, como disse Paulo a Timóteo, devem ter consciência que serão perseguidos. Estevão estava diante de uma perseguição injusta e recebeu a oportunidade diante do sumo sacerdote para fazer uma defesa acerca da sua vida. E o que Estevão fez? Estevão não se justificou, nem explicou o que estava acontecendo. Pelo contrário, Estevão proclamou o Evangelho de Jesus, e isso é extraordinário. Sabe, igreja, nós não precisamos ser defendidos, nós não precisamos nos justificar, nós não fomos chamados para viver justificando e explicando, nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. E é triste ver quando a igreja perde de vista a sua missão tal de pregar o Evangelho, e fica acreditando que sua missão é ficar se defendendo das acusações. Eu preciso te lembrar o que Jesus disse a respeito da sua igreja. O Senhor falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O que Jesus estava dizendo ao dizer isso é que a igreja seria tomada por tamanho poder que a missão dela não seria uma missão de defesa, de ficar retraída, mas seria uma missão de ataque. A igreja não precisa ficar justificando e respondendo aos homens, se preocupando e com isso, porque o próprio Deus é o defensor da igreja. Vocês lembram
do que Jesus disse no Sermão do Monte? Quando vocês forem expostos aos tribunais, não se preocupem com aquilo que irão falar, porque o próprio Espírito Santo os capacitará para falar as palavras adequadas. E esse era Estevão, um homem comum da igreja, um diácono da igreja, diante de um conselho, sendo perguntado sobre a sua vida e daquilo que ele estava sendo acusado. Mas olha o que o texto diz no verso 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. Estevão, mesmo sendo acusado, igreja, injustamente, Estevão foi sóbrio e foi educado. Se existe algo que nós, enquanto povo de Deus, precisamos aprender com Jesus e com Estevão, é sermos educados. Precisamos, igreja, criar pontes para a pregação do Evangelho com as pessoas e não criarmos muros de inimizade com as pessoas. Estevão não se levanta agredindo ou defendendo, mas pelo contrário, com o rosto sereno, ele chama aqueles que estavam lhe acusando de irmãos e pais. Só que ele continua dizendo no texto, e Estevão agora continua o seu sermão, contando a história da redenção. Ele vai dizer: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava em Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Estevão, quando vai fazer sua defesa, ele volta para a história do povo hebreu e vai lá no patriarca Abraão. E o que Estevão nos traz à tona aqui, igreja, é que Abraão não estava buscando a Deus. É isso que você e eu precisamos entender. Abraão não estava buscando a Deus. Abraão não era um adorador de Deus. Abraão, pelo contrário, estava em Ur dos caldeus. E de uma forma surpreendente, Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, se revelou a Abraão. Ao ponto que Abraão foi tomado por essa revelação. Deus interrompeu a história para formar um povo, e o povo de Deus é formado por aqueles que o Senhor busca. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Porque Deus, através de Jesus, nos amou. Não é sobre mim, meu amado. Não é sobre você. Não é sobre sermos bons. Não é sobre termos méritos, não é sobre fazermos algo para Deus. Nós estamos aqui hoje porque um dia Deus, através de Jesus, Ele insistiu em nos amar. E continua insistindo em nos amar. E isso é libertador quando nós entendemos. Então Deus encontrou Abraão de forma graciosa, misericordiosa, e prometeu a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas através da semente dele. E quem é a semente de Abraão, que nós vemos lá em Gênesis? Isaac? Não. Jesus. Aquele que nasceu da descendência de Abraão, pelo meio do qual todas as nações da terra são abençoadas. Os africanos, os asiáticos, os latinos, os americanos, todas as nações da terra sofrem o impacto do amor e da bondade de Deus por meio da semente de Abraão, que é Jesus Cristo. Agora o interessante, a respeito da história de Abraão, tendo Abraão recebido a ordem de Deus de sair da sua terra e também recebido as promessas de Deus, por meio dele que todas as nações seriam abençoadas, o que Abraão e Sara fizeram diante das promessas? Porque eu quero levar você a esse entendimento. O que Abraão e Sara fizeram diante das promessas do Senhor? Duvidaram. Eles duvidaram. Eles rejeitaram um Deus que estava os amando.
Porque se você for lá em Gênesis capítulo 18, a Bíblia conta que o anjo do Senhor aparece a Abraão dizendo: Abraão, você vai ser pai de multidões. E Sara está dentro da tenda ouvindo a conversa. E a palavra relata que enquanto Sara ouvia, Deus prometendo a Abraão, dizendo que a bênção estaria sobre Abraão e que por meio de Abraão toda a descendência da terra seria abençoada, diz o texto que Sara fica dentro da tenda dando risadas, gargalhadas, duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Sara pensou no seu coração: bom, eu conheço meu marido, já é um homem velho, eu sou estéril, ou seja, Deus não tem como nos abençoar desta forma. A grande verdade, igreja, é que mesmo Deus amando Abraão e Sara rejeitaram a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Foi a insistência do amor de Deus que fez com que as promessas feitas a Abraão e Sara fossem cumpridas. A insistência do amor de Deus. Estevão continua o seu sermão, falando sobre outro personagem da palavra de Deus, José. Quem aqui conhece a história de José? Todos, né? José também era o que? Era um patriarca dos judeus, dos hebreus. Estevão diz, aí no verso 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele. Agora Estevão dá um passo adiante, igreja, e chega na história de José. E o que Estevão diz a respeito de José é: José foi escolhido por Deus, e o Senhor deu um sonho a José, dizendo que as estrelas se curvariam e se dobrariam a José, e os feixes de trigo se dobrariam e se curvariam a José, e que José seria governante sobre a terra. Os irmãos de José ficaram invejados com o sonho que Deus havia dado ao povo por meio de José. Então você conhece a história, os irmãos de José fazem o quê? Simulam uma morte, vendem José como escravo ao Egito, e de uma forma surpreendente, José se transforma em quê? Em governador do Egito. Então aquilo que Deus havia prometido foi cumprido. O povo de Deus foi abençoado por meio de José. E o que é curioso aqui é que a história de Abraão aponta para Cristo, e a história de José aponta para Cristo. Sabe por quê? Quem é José, senão uma tipologia de Cristo? Que veio, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi tido como morto, mas depois foi visto como vivo. E por meio dele, todos foram perdoados seus pecados. José, uma tipologia de Jesus Cristo. O que Estevão, mais uma vez, está demonstrando é que Deus insistia em nos amar. Mas a resposta do povo, que era alvo, objeto do amor de Deus, era uma resposta de rejeição. Uma resposta de questionamento, uma resposta de dúvidas. Mas Estevão não para por aqui. O sermão dele continua. Olha o que ele vai dizer no verso 25. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus poderia salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. De quem Estevão está falando agora? Moisés. Deus, de uma forma graciosa e misericordiosa, igreja, vê o seu povo sofrendo nas mãos pesadas de Faraó e dos egípcios. E de uma forma surpreendente e graciosa, do rio Nilo, Deus levanta alguém por meio do qual aquele povo seria liberto. Moisés então cresce do palácio de Faraó e depois de 40 anos vai andar na terra dos hebreus. E quando ele anda no meio dos hebreus, Moisés percebe o quanto o povo de Deus era maltratado. Então Moisés é tomado de ira e, tentando fazer justiça com as suas próprias mãos, ele mata um soldado egípcio, ao ponto que ele pensava que seria tido como herói pelo povo ao fazer isso. Mas o que o povo de Deus fez a respeito da salvação de Deus que viria por meio de Moisés? O povo rejeitou a salvação de Deus.
O povo de Deus perseguiu Moisés. Diz o texto que ele chamou Moisés de assassino, ao ponto que Moisés, incriminado, teve que fugir para o deserto e durante 40 anos ficar lá no deserto. Esse Moisés, lá no deserto, foi trazido de novo para o Egito. E mesmo assim, o povo de Deus rejeitou Moisés como libertador. Quem é Moisés? Senão um tipo de Cristo, que foi rejeitado pelo seu povo, mas que insistentemente amou o povo, o seu povo, para nos libertar a igreja da escravidão, do pecado. Quem é Moisés, senão uma prefiguração daquilo que Cristo faria? Mas como o povo que é alvo do amor de Deus, o objeto do amor de Deus, tratou Moisés? Com rejeição. O povo de Deus rejeitou Moisés. Só que Estevão não para por aqui. E agora no verso 45 e 46, ele fala de um outro ícone do povo hebreu, chamado Davi. Ele vai dizer no verso 45, também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Verso 46, foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Agora Estevão cita mais um personagem da história, ao qual aqueles que estavam o julgando tanto amavam, tanto admiravam, para não dizer idolatravam o personagem Davi. Davi, aquele que o profeta Samuel foi ungir como rei de Israel. E Samuel indo à casa de Davi, Davi não estava ali com seus irmãos, e o seu pai Jessé não acreditou que Davi poderia ser ungido rei de Israel. Davi era muito pequeno, Davi era pastor de ovelhas, Davi era um homem simples. Porém Samuel, obedecendo à voz do Senhor, ungiu Davi como o rei de Israel. E mais uma vez, o Deus da história está demonstrando o quê? Seu amor, bondade, insistência, perseverança, longanimidade, e o que o povo está fazendo? O rejeitando. O Deus que insiste em nos amar. Davi foi rejeitado como rei, foi rejeitado por Saul, foi rejeitado por sua família, foi escanteado como alguém impossibilitado de se tornar rei em Israel. E Estevão, em seu sermão no verso 52, faz um questionamento. Ele vai dizer: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo aqui, Jesus Cristo, do qual vocês se tornaram traidores e assassinos. Agora Estevão relata um outro momento na história, o momento dos profetas, e o que Estevão está dizendo agora aqui é: Deus enviou os seus profetas, profetas maiores, profetas menores, Malaquias, Miqueias, Naum, Oséias, Jeremias, Isaías. O que Estevão faz agora é levar esse conselho judaico que está julgando ele a pensar o seguinte: qual profeta não foi perseguido por vocês? Estevão agora está remontando a história e fazendo eles lembrarem que Elias foi perseguido por Jezabel, que Isaías foi cerrado ao meio, que Jeremias foi apedrejado, que João Batista foi decapitado. Estevão está diante do conselho, conduzindo eles a perceberem o quanto durante toda a história do povo de Deus, insistentemente Deus está nos amando, e o povo que é alvo e objeto do amor de Deus está insistentemente rejeitando. Insiste em o rejeitar. E aqui nos cabe uma reflexão. Algumas pessoas mal esclarecidas na fé questionam dizendo, já me questionaram com essa pergunta: pastor, você não acha esse Deus tirano, um Deus narcisista, um Deus autoritário? Porque esse Deus vai enviar as pessoas para o inferno? Um Deus autoritário ao ponto de que enviará pessoas para a condenação eterna, no inferno e lago de fogo? E a resposta, igreja, para isso é não. Deus não é. Sabe por quê? Não,
Porque o que nós sabemos e conhecemos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é um Deus que de maneira insistente busca a ovelha perdida. É um Deus que se revela a todo tempo. Ele está procurando o seu povo. Um Deus que a todo tempo está amando o seu povo, está sendo gracioso, misericordioso com o seu povo. O nosso Deus, igreja, é compassivo, é longânimo, é paciente. Eu e você somos alvos do amor insistente de Deus. Deus insiste em nos amar, igreja. E quantas vezes você talvez tem rejeitado o amor de Deus? Mas como assim, pastor? Eu estou rejeitando o amor de Deus? Sabe, igreja, nós rejeitamos o amor de Deus quando rejeitamos a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo e escolhemos andar no pecado e viver no pecado. Nós rejeitamos o amor de Deus quando estamos dentro da igreja, buscando a nossa própria vontade, alimentando o nosso próprio ego, não querendo promover a glória de Deus, mas pelo contrário, insistindo em promover a nossa própria glória, mas pelo contrário, insistimos em promover o que? A nossa vontade. Não queremos servir a Deus, queremos ser vistos, queremos construir o nosso ministério, queremos ter fama em nome de Deus. Nós insistimos em rejeitar o amor de Deus. Sabe quando? Quando estamos dentro da igreja, promovendo fofoca e divisão dentro da igreja. Quando estamos ferindo os relacionamentos e unidade dentro do corpo. Porque a igreja, o corpo, é algo amado por Jesus. A igreja, o corpo, eu e você, somos alvo, somos objeto do amor de Deus. Isso é precioso para Jesus. Você tem consciência e consegue discernir isso? E quando nós maltratamos o corpo, a igreja do Senhor, nós estamos o quê? Rejeitando Jesus. Mas nós insistimos em rejeitar o amor de Deus, sabe quando? Quando não temos prazer mais em meditar na sua palavra. Sabe, meu irmão, todas as vezes que você abre sua Bíblia e você lê, é Deus falando com você. Se você quer ouvir a voz de Deus, abre sua Bíblia e leia em voz alta, é Deus falando com você. E nós insistimos em rejeitar o amor de Deus, quando não demos o devido valor à palavra de Deus. Nós rejeitamos o amor de Deus quando não oramos, quando não contemplamos a face de Cristo. Nós rejeitamos o amor de Deus quando não anunciamos, igreja, sabe o quê? O evangelho ao pecador. E mesmo quando agimos assim, aonde está Deus? Ele está ali, fazendo o quê? Insistindo em nos amar. Você tem consciência disso? Você consegue discernir isso? Como que esse Deus é tirano? É narcisista? É ruim? Mas olha a conclusão do sermão de Estevão. Olha o que o texto bíblico diz. Continua dizendo em 54, no verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Você consegue imaginar essa cena? Estevão pregando o evangelho para o clero judaico. E eles estavam furiosos com Estevão. E a pergunta é, por que eles ficaram furiosos? Porque Estevão estava falando o quê? A verdade. E a verdade é. Qual é a verdade que Estevão estava dizendo para eles? Deus insiste em amar vocês, mas vocês insistem em rejeitar o amor de Deus. Mas o texto continua, no verso 55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aqui, igreja, a pregação de Estevão foi interrompida. Estevão é apedrejado e se torna o primeiro mártir da igreja. Estevão morreu por amor a Jesus. E se Estevão fosse continuar o seu sermão, Estevão
certamente continuaria dizendo o que João escreveu no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16. Deus enviou seu Filho para os seus, mas os seus não o receberam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não o receberam, mas esse que foi enviado, que é Jesus, para os seus, como Abraão, como Moisés foi enviado também, como os profetas, esse Jesus, Senhor e Rei, foi honrado por Deus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o texto continua dizendo, no verso 57, ele vai dizer: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Isso aqui, quando eu estava lendo esse texto aqui, me chocou, sabe por quê? Porque é isso que talvez a gente faz, ou qualquer um faz. Muitas vezes a gente está tampando os ouvidos para o amor, para a bondade, para a graça de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos tampando os ouvidos para as evidências claras que Deus nos ama, que seu amor é galardoador, e Ele quer nos abençoar, sabe de que forma? De forma imerecida, porque nós não merecemos o amor de Deus, igreja. Essa é a grande verdade. E isso contrário à lógica humana, e você precisa entender isso. Mesmo sem merecermos o amor de Deus, Deus insistiu em nos amar. Amém. E no verso 58 vai dizer: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que lhe disse isso, morreu. Qual é a conclusão da pregação de Estevão? A conclusão do sermão de Estevão é: Deus insiste em nos amar. Deus enviou os profetas, enviou Abraão, enviou Moisés, enviou José, enviou Davi, enviou tantos homens e mulheres, Esther, Débora, ao longo da história da humanidade, para revelar o seu amor e a sua bondade e a sua misericórdia sobre o povo. Mas o que os homens fizeram? Rejeitaram o amor de Deus. Mas aqui tem um ponto importante, ao qual eu falei para vocês no início da mensagem. Qual foi a resposta de Deus para a rejeição? Sabe qual? Deus rejeita a rejeição dos homens. Você consegue mensurar isso, igreja? Deus rejeita a rejeição dos homens e insistentemente continua estendendo a mão. Para quê? Para perdoar, para salvar, para curar, para libertar todo aquele que nele crê. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 12. Mas aqueles que creram, o Senhor deu-lhes o direito de serem transformados filhos de Deus. Quantos aqui abraçaram essa gloriosa verdade? Isso nos mostra e ensina que nunca foi sobre nós, que nunca foi nós tentar, eu e você, buscar a Deus. Foi Deus que veio nos buscar. É Deus que insistentemente nos ama. Nas noites mais tristes e frias da sua vida, meu amado, nas manhãs mais solitárias, no dia de luto, no dia de choro, no dia de riso, no dia da alegria, sempre foi Deus vindo em sua direção, insistindo em te amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e mundo aqui é pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estevão, então, confronta os homens que haviam matado Jesus. Em vez de esses homens demonstrarem arrependimento, o que eles fazem? Apanham pedras para matar Estevão, cometendo crime horrendo. E eles estão fazendo o que então? Resistindo ao Espírito Santo. E é isso que muita gente tem resistido.
em nossos dias? A obra do Espírito Santo. E aqui eu faço um alerta. Cuidado, a resistência ao Espírito Santo vai te custar a vida eterna. Quem resiste ao Espírito Santo não se arrepende. E quem não se arrepende não será salvo. O que Estevão nos ensina aqui é que nós possamos aprender e sermos inspirados pela vida piedosa de Estevão. Sabe por quê, igreja? Porque o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, é um convite para a morte. Morte do nosso eu, para que assim possamos viver a vida de Cristo. Se você quer viver a vida de Cristo na sua vida, você precisa morrer para você e ressuscitar para Jesus. E é isso que nós fazemos de maneira simbólica no batismo. Então, o primeiro diácono da igreja viu o martírio, ele morreu, mas ele viu o martírio como a sua entrada na presença de Cristo. O primeiro martírio, o protomártir do cristianismo, seguiu o exemplo de quem? De Jesus Cristo, em sua vida e também em sua morte. Assim como Jesus orou pelo perdão daqueles que o executavam, também o fez Estevão, orando por aqueles que estavam o matando. Sabe o que Estevão nos ensina? Para Estevão, o viver é Cristo, como disse o apóstolo Paulo, e o morrer é lucro. Morrer é deixar esse corpo e ir habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor que viver essa vida, meu amado. Para Estevão, a morte não teve poder de deter o seu encontro com Jesus. Ele dormiu aqui na terra e logo foi recebido no céu pelo próprio Senhor, Jesus Cristo. E sabe por que disso? Porque Jesus, Deus, o Espírito Santo, insistiu em amar Estevão, como eu e você. E a grande pergunta é: qual é a nossa resposta ao amor de Deus? É rejeição ou adoração? Só existe dois caminhos: é rejeição ou adoração? É condenação eterna ou vida eterna? Não tem outro caminho. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender que o amor de Deus, ele é inquestionável, ele nos ama. Contudo, qual é a nossa resposta ao amor insistente de Deus? Porque essa palavra aqui é intencional, amor insistente de Deus. Eu quero encerrar te dizendo algo. Eu espero que você entenda o que eu vou te dizer. Guarde isso que eu vou te dizer no seu coração. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que cometeu. O que tem mandado muitas pessoas para o inferno, para a condenação eterna, é a graça de Deus que foi rejeitada por essas pessoas. Guarde isso no seu coração. Qualquer ensino sobre salvação que não transforma a sua vida, que não mostra que Deus te ama, mas também se ira contra o pecado, essa não é a verdade do Evangelho. Deus nos ama, entretanto a sua ira cairá sobre aqueles que rejeitarem o seu amor. Sabe por quê? Porque Deus rejeita a rejeição. E Deus nos ama tanto, que mesmo rejeitando o seu amor, eu e você rejeitando o seu amor, Ele insiste em nos amar, rejeitando a nossa rejeição. Sabe para quê? Para nos dar oportunidade de salvação. Então, meu irmão, esse Deus, Ele é compassivo, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso, Ele é bondoso. Esse é o caráter do nosso Deus. Amém. A pergunta que precisa martelar na nossa cabeça é: qual é a nossa resposta ao amor de Deus? É isso que deve nos levar à reflexão. Qual é a nossa resposta mediante a esse grande amor derramado por Deus através de Jesus? Assim como Estevão, que pregou o Evangelho,
para o clero judaico, que possamos eu e você, por intermédio do poder do Espírito Santo, pregarmos o Evangelho a todas as pessoas. E qual é o conteúdo da mensagem? O insistente amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto, por esse momento, meu Pai, pela Tua palavra. Que possamos, meu Pai, nesse momento de adoração, entender, meu Pai, esse grande amor, meu Pai, que nos foi concedido. O Senhor, meu Pai, nos amou insistentemente. Isso, meu Pai, é revelado em todas as Escrituras. Em todos os acontecimentos, meu Pai, nós conseguimos enxergar e ver que o Senhor, meu Pai, nos buscou, o Senhor nos amou insistentemente. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, meu Pai, tentando buscar um Deus santo, mas sempre foi um Deus santo buscando pecadores. Que nessa noite, meu Pai, nós possamos ter clareza, possamos ter consciência disso, meu Pai, e vivermos, meu Pai, através desse grande amor que o Senhor, meu Pai, nos alcançou. Que o seu amor, meu Pai, possa nos levar a essa compreensão e que possamos viver, meu Pai, de uma maneira, meu Pai, sobrenatural, extraordinária, através da fé, compreendendo, meu Pai, a largura, a medida, meu Pai, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Que possamos, meu Pai, mergulharmos, meu Pai, nesse amor, no oceano desse amor, meu Pai, na profundidade desse amor, e entender, meu Pai, o quanto o Senhor insistentemente nos ama. Que a nossa resposta, meu Pai, a esse amor seja uma resposta, meu Pai, de renúncia, de sacrifício, de adoração, de entrega, de santidade, de reconhecimento, de obedecermos, meu Pai, a Tua vontade, a Tua palavra, e assim, verdadeiramente, como igreja, como discípulos, possamos, meu Pai, viver o Evangelho. Essa noite nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.